Temos neste momento, pela primeira vez, uma classe de medicamentos, mas podemos lhe chamar uma classe, que vieram mudar o nosso paradigma de atuação. Porquê? Porque são medicamentos muito eficazes e porque são medicamentos muito seguros. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. A Organização Mundial de Saúde chama-lhe a epidemia do século XXI. São mais de 1 milhão de obesos, muito mais, se a avaliação for pelo peso saudável mesmo antes de chegar à obesidade. Esta semana é já a segunda vez que tratamos do tema aqui no Expresso da Manhã, porque de facto há muita coisa a acontecer. Falamos na quarta-feira da diretriz da OMS para que os Estados democratizem o acesso aos medicamentos que ajudam a reduzir o peso, e esta organização da ONU foi mais longe ao indicar pela primeira vez uma classe de medicamentos como devendo ser usada para tratar a obesidade. São medicamentos que foram produzidos para tratar a diabetes, utilizando moléculas que atuam junto de hormonas naturais produzidas pelo corpo humano, diminuindo o apetite e aumentando a saciedade. Percebeu-se por isso que também funciona para reduzir o peso, e esses medicamentos começaram a ser utilizados em todo o mundo para esse efeito. Ao haver um aumento do consumo, acelerou o controle de efeitos secundários e o acesso mais fácil vai trazer mais riscos e mais alertas. O risco para a saúde mental, por exemplo, não pode ser descartado, já que estes medicamentos também atuam ao nível do cérebro. Neste episódio, conversamos com Vera Lúcia Arrigoso. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva Vera Lúcia Arrigoso. Vem aí uma revolução para as pessoas com peso excessivo? Bom dia, Paulo. Vem aí uma revolução para quem de facto tem obesidade. Esta é a designação mais correta, sendo que o peso excessivo não conta se forem, vamos imaginar, alguns quilos e Sim. que a pessoa Agora diz, já nem vestido. se diz peso ideal, diz peso saudável, não é? Peso saudável, exatamente. Ou seja, a revolução vem sobretudo para quem tem um peso excessivo ou é obeso. Essa é de facto a indicação clínica. Claro que sabemos que haverá sempre depois algum uso, chamemos-lhe Já recreativo. agora, não é? E agora já há algum uso recreativo destas novas moléculas, destes novos fármacos que aí vêm. A indústria tem neste momento quase prontos para sair 16 novos remédios destes modernos, que agora fomos ouvindo falar e que tecnicamente se chamam agonistas de determinadas hormonas. O mais conhecido é a GLP-1, que foi o primeiro a aparecer, mas temos já alguns para outras hormonas. Mas digamos que estes são só os primeiros, porque há muitos mais em análise, daqueles que ainda só têm um código, não têm um nome, mas que poderão também chegar em breve ao mercado, fazendo baixar o preço, aumentando o acesso e todos eles com pequenas diferenças que tendem a ser melhores do que os anteriores. Sim, até porque vamos conhecendo e testando. Pergunto-se, como esta é a maior epidemia deste século, 1.000 milhões de obesos que podem duplicar nos próximos 5 anos, em todo o mundo, obviamente. Há um incentivo económico para a indústria farmacêutica estar a investir com estes novos medicamentos. Nós vimos que aquele que é mais conhecido é um sucesso tal que até foi retirado do PIB da Dinamarca para não enganar. É verdade. Há seguramente, e Paulo, só para teres uma ideia, só ao nível destas moléculas para a diabetes. É claro que dentro destas há aqui utilizações que se chamam off-label, portanto paralelas para quem quer perder peso, mas vamos imaginar só neste grupo que são mesmo de facto fármacos concebidos para a diabetes, porque depois há outros que são mesmo concebidos para a obesidade. E esses da diabetes nem sequer são autorizados, pergunto, não estou a afirmar. Não são autorizados para
combater a obesidade, não é? Em Portugal. Não tem essa indicação, não são coparticipados para esse uso. O que muitas vezes faz é, de alguma forma, uma utilização paralela, indevida, para permitir... Uma aldrabice. Exatamente, uma aldrabice, porque sendo uma aldrabice administrativa, na prática tem algum efeito sobre o peso, portanto tem alguma eficácia terapêutica. Mas só para a diabetes, e falando aqui de 4 substâncias, 4 princípios ativos, entre janeiro e setembro deste ano foram vendidas mais de 4.000 embalagens dia. Todos os dias. Todos os dias. Isto é muito, muito dinheiro, é um incentivo muito grande e é daquelas coisas que nós já percebemos, Paulo, que pode faltar dinheiro para outras áreas, mas se houver aqui uma grande vontade, as pessoas fazem o esforço e pagam do seu bolso e compram para ter acesso E nós estamos a falar 4.000 por dia, sendo que alguns destes medicamentos são de toma semanal, portanto significa que isto multiplica. É verdade, é uma injeção semanal. Uma injeção semanal. E estamos a falar de mais de 4.000 dia. Nós, ao longo destes últimos anos, temos falado várias vezes da procura, que é bastante superior à capacidade de resposta. Com a entrada destes novos medicamentos, isso vai atenuar, mas neste momento ainda há um problema de capacidade de resposta. Não, Paulo, esse problema foi sendo diluído, porque neste momento nós temos 5 fármacos para a obesidade. Destes 5, 3 são estas novas moléculas que o que fazem é imitar as hormonas que nós naturalmente temos no trato intestinal e que nos dizem ao nosso cérebro como para parar de comer. Como a GLP-1 que estavas há pouco a... Exatamente. E o que faz é dizer ao cérebro para parar de comer. E, portanto, o que estes remédios fazem é imitar essas hormonas nativas que nós temos e que têm um déficit ou funcionam mal nas pessoas que são obesas, porque todos os cientistas o dizem, a obesidade é uma questão não só de metabolismo, é uma doença que tem muito de cérebro e de cerebral e, portanto, atuam nessa área. Portanto, temos desses 5, temos 3 que já só estão indicados para a obesidade. É claro que não têm comparticipação, mas mesmo esses, lá está, as pessoas fazem o esforço económico de comprar. E não são nada baratos estes medicamentos. Obviamente que algumas moléculas vão deixar de estar protegidas e, portanto, vai poder haver genéricos. E também estes novos medicamentos haverá maior concorrência, há uma tendência para baixar. Ainda assim os preços são muito altos, sendo uma doença que provoca muitas outras doenças, diabetes, hipertensão, etc. Não faria sentido que o Estado português, mas os outros também, investissem na comparticipação, pelo menos para os casos mais graves, para evitar gastos maiores no tratamento destas comorbilidades. É um caminho que acabará, acredito eu, e a comunidade científica, que acabará por ser feito um pouco por todos os países, e Portugal incluído, porque a obesidade está associada a 200 doenças e 3 tipos diferentes de cancro. E isto é muito mais caro. E sai muito mais caro. Portanto, essas contas estão seguramente a ser feitas. A comparticipação, no caso da diabetes, é de 90%. Para a obesidade, aquilo que os analistas dizem é que poderá ir aos 30%, 40% do preço marcado na embalagem. E também há diferentes tipos de obesidade, não é? Há casos mais graves e casos menos graves. Eles devem ser todos evitáveis, mas... 5 tipos diferentes, com 5 abordagens de tratamento diferentes, e nem todas passam pela medicação. Mas essas contas vão ter que ser feitas porque tem que haver esta resposta, e agora tivemos este apelo recente da Organização Mundial da Saúde que é necessário democratizar o acesso, e portanto para isso é preciso termos preços mais baixos, e a indústria está a responder em força a esse apelo, porque mesmo baixando os preços, a proporção de consumidores, neste caso de doentes, em Portugal é mais de 60% da população terá indicação para tratamento, tem peso a mais e, portanto, são potenciais consumidores. Ora, isto é mais do que um blockbuster, é, de facto, um mercado gigante com um outro atrativo para a indústria, Paulo, é porque estes fármacos, uma vez tomados, tendem a ser para o resto da vida. Para o resto da vida, exatamente. Sendo uma doença crónica, é muito provável que quando se para, volta-se ao ponto de partida. Exatamente. Muitas vezes. A minha questão aqui é de perceber também que nós não mudamos o mundo, mas é importante dizer às pessoas, cada vez que estamos a falar destas canetas milagrosas,
que isto sozinho não resolve, não é? É preciso Não. exercício, é preciso uma alimentação saudável. Sim, mas estas canetas milagrosas, em breve, talvez também já a partir do próximo ano, vão passar a ser também comprimidos milagrosos. Portanto, as formas de administração vão ser mais simplificadas. Lá está, aumentar cada vez mais e facilitar cada vez mais o acesso e a toma, baixar o preço, porque ter uma seringa ou um comprimido também tem diferenças ao nível de preço. Claro. Agora, E em da relação, produção, porque fazer seringas... como é óbvio, ainda é produção muito enorme. complexo produzir estes medicamentos. Sobre o que é possível de fazer e deve ser feito a par com a medicação. O que disseste, exercício, alimentação, estilo de vida saudável, para os especialistas da área é algo que funciona na prevenção. Isto é, a partir do momento em que a doença está instalada, em que há obesidade, só 1 em 300 casos funciona com essas adjuvantes, e se for uma obesidade grave, 1 em 1000. E, portanto, só nessas situações é que isso funciona. Em todos os restos... Sim, eu estou a dizer, é tomar um medicamento, mas continuar a fazer na mesma, não é? Ou seja, fazer na mesma. Sim, tomar um medicamento e fazer na mesma, mas nem requer uma alteração do estilo de vida, porque o próprio medicamento obriga a essa mudança. Comer Ou menos. seja, o que nós vamos ter daqui para a frente, Paulo, se quiseres, são fármacos que reduzem o apetite, aumentam a saciedade, permitem reduzir comorbilidades como doença cardíaca, renal, dependências, uma série de doenças. A lista é enorme, até inclusive doenças neurológicas, e ainda, por exemplo, ganhar massa magra. O que é que isto quer dizer? É quase o mesmo de que com um comprimido ou com uma seringa fazes 2 em 1, emagreceste e ainda foste ao ginásio. Deixa-me fechar falando da parte mais menos agradável, dizer assim. A OMS, pela primeira vez, ao sugerir uma classe de medicamentos para tratar a obesidade, alegou, entre outras coisas, que o risco conhecido é tolerável. Mas quais são os efeitos secundários conhecidos mais graves? Os efeitos secundários mais graves têm desde logo a ver com problemas biliares, pancreatites, ou seja, que é algo complicado, e tem, além de outras coisas menores, os vômitos, as diarreias, a dependência psicológica do fármaco para perder peso, mas há aqui um senão. Está associado, e isso também já se verificava com a própria cirurgia de colocação da banda gástrica, está associado a um aumento do suicídio, da automutilação, de comportamentos depressivos. Isto tem a ver com o quê? Como dizíamos, atuam ao nível neurológico do cérebro. Comer dá prazer, não é? Porque estes medicamentos retiram o prazer associado à comida, e de repente uma pessoa que estava habituada a ter prazer a comer, vai comer e não vai ter esse retorno. E isto pode levar a essa ideação suicida e, digamos, a esses efeitos. Está tudo em aberto, está tudo a ser estudado. Os médicos dizem que o risco compensa, para já. Sexta-feira, dia de nova edição do Expresso nas bancas, disponível desde a noite de quinta-feira em exclusivo para assinantes. Na manchete, o tema que tratamos neste episódio, ao lado, a informação de que na nova lei de retorno o prazo máximo para a detenção de imigrantes ilegais pode chegar a 1 ano e meio. Por causa da violência doméstica, há 6.000 mulheres em Portugal que têm botão de pânico. Para esta semana está marcada uma greve geral em protesto contra a legislação laboral defendida pelo Governo e contestada até por ex-ministros do PSD e CDS como Silva Peneda e Bagão Félix. A sonoplastia deste episódio foi de Gustavo Carvalho. Nós vamos voltar no domingo para uma conversa com o escritor António Cabrita sobre a sua má experiência com o wokeismo. Até lá, tenham um bom dia, um bom fim de semana. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download.
Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.